Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar um pouco com vocês sobre a prova de oficial de justiça com base nos comentários que eu recebi, porque mais cedo eu soltei um vídeo perguntando para vocês sobre as primeiras impressões de vocês sobre a prova de oficial de justiça. É uma prova de nível superior, né? Não é uma prova de nível médio, mas neste vídeo, no vídeo que eu soltei agora há pouco, eu falei que muitas provas de nível médio hoje são mais difíceis do que provas de nível superior. Por exemplo, a prova de oficial de justiça. Eu não sei se foi mais fácil, com base nos comentários, tem muitos comentários falando que a prova foi mais tranquila, só que a maioria esmagadora dos comentários é falando que realmente a prova também foi difícil. Questões longas, questões cansativas, questões que exigiam muita leitura, o que faz com que a questão seja difícil. Pessoal, o que é uma questão difícil? Na minha avaliação, uma questão difícil é uma questão longa, uma questão cansativa. Se é uma questão fácil, que não te cansa, que rapidamente você resolve e consegue partir para outra questão, não é uma questão difícil. Então, na minha visão, uma questão difícil é justamente essa. Às vezes, na sua visão, não é uma questão difícil, analisando por essa ótica, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a VUNESP, ela não precisa mais deixar recado. A VUNESP mudou, a tendência é essa mesma, é ter questões cada vez mais complexas, provas cada vez mais bem elaboradas, se bem que teve um comentário que falou que nessa prova teve muita questão decoreba. Eu vou precisar ver a prova para poder analisar a prova com calma e juntamente com vocês discutir a prova, com a prova aberta. Mas teve sim aqui um comentário que falou que tinha muita questão decoreba. Agora, eu não espero daqui para frente provas da VUNESP com questões muito fáceis, com questões muito simples, como já foram aí provas anteriores. A tendência é cada vez mais a VUNESP aparecer com provas bem elaboradas, com provas mais inteligentes. Uma coisa que eu digo para vocês hoje é o seguinte: a VUNESP mudou, é uma nova banca, talvez até tenha contratado examinadores de outras bancas mais complexas, como a FGV, CESP, SEBRASP, FCC, ou mesmo, às vezes nem precisou contratar novos examinadores, apenas falou para os examinadores dela assim: olha, eu exijo questões nesse perfil aqui e acabou. Pode ser o mesmo examinador, só que ele vai criar perfil de acordo com o que a banca quer, porque afinal de contas ele é pago para aquilo. Entendeu? E o funcionário e o empregado dança conforme a música. Muito bem, o que eu quero dizer para vocês então? O amador, pessoal, ele não passa mais em prova de concurso, tá? Daqui para frente, o amador, aquele cara, principalmente aquele cara que atira para todos os lados, ele não passa mais em prova de concurso. E se passar, vai passar lá atrás, vai passar lá nas últimas posições. Essa é a verdade. Antigamente não era assim, né? A pessoa estudava ali mais ou menos, ia lá, fazia a prova, conseguia passar e ser nomeado. Hoje não é mais assim. Aquele cara amador, aquela pessoa que atira para todos os lados, aquela pessoa que não tem foco, que não definiu o concurso que quer, ou pelo menos a área que quer. E aí tem um perigo muito grande falar de área de concurso público, porque se você pegar uma área de concurso de tribunais, tem vários concursos que, mesmo sendo de tribunais, são extremamente diferentes. É só você pegar um concurso para a TRT e um concurso para a TRF. Ambos são concursos para tribunais, mas são concursos diferentes. Então, eu digo que não basta escolher uma área, você precisa escolher um cargo, focar nesse cargo e ir até o final para você ter chance de aprovação. Veja, isso aqui é regra. A exceção, digo eu, é a pessoa focar em vários concursos. A exceção é a pessoa estudar para um monte de provas ao mesmo tempo. A exceção é a pessoa estudar 2 ou 3 meses e passar. Essa é a exceção. A regra é a pessoa focar no concurso e conseguir passar focando naquele concurso. Essa é a regra. A regra é a pessoa reprovar mesmo. Essa é a regra. Porque
Eu nunca baseei os meus estudos, eu, João Carlos Espíndola, nunca baseei os meus estudos pensando naquela pessoa que estudou 2 meses e foi aprovada. Eu nunca baseei os meus estudos pensando naquela pessoa que estudou para vários concursos ao mesmo tempo e foi aprovada em todos, porque eu sei que essa pessoa é uma exceção. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a estudar para concurso público, pesquisando sobre o concurso público, eu descobri um rapaz que passou em primeiro lugar para a Polícia Federal, concurso de 2014, e esse cara, ele estudou depois do edital estar aberto. E aí, pesquisando sobre o cara, então eu vi que ele era o quê? Estudante de medicina na USP. Estava quase terminando a faculdade de medicina, decidiu estudar para concurso público, estudou depois do edital e passou na prova. Agora, sabe o que acontece, cara? Pensa numa rotina de estudante de medicina da USP. Não tem como eu, João Carlos Espíndola, que vim de um ensino médio que nem regular não é, eu terminei o ensino médio pelo ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, me tentar competir com um cara desse. É outra cabeça. Você fala assim, João, então você está se menosprezando? Eu não sou de me menosprezar e nem de me fazer de vítima. Eu estou dizendo que a realidade é outra. Essa é a verdade. A realidade é outra. Eu conheci pessoalmente, eu, João Carlos Espíndola, conheci pessoalmente um rapaz que passou em 8 concursos públicos, só dos tops do Brasil. 8 concursos públicos. Eu era frentista, conversei muito com esse cara, atendendo no posto de combustível, sabe por quê? Porque ele veio fiscalizar o posto de combustível, era auditor fiscal da Receita Estadual aqui em Minas Gerais. E ele estava justamente fiscalizando o posto de combustível. E aí eu comecei a conversar com ele sobre a carreira de auditor, como que ele estudou para concurso e tal. O cara tinha 29 anos e já tinha passado em 8 concursos públicos. E aí eu conversei muito com esse cara, ele me atendeu super bem, no meu horário de almoço, ele me atendeu muito bem, por sinal, e falou para mim assim, João, é o seguinte, cara, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, entendeu? Então eu posso dizer para vocês que eu resolvo uma questão de matemática das mais difíceis que você imaginar em questão de 1 minuto, 2 minutos. Olha só, então, cara, continua focado, continua no seu objetivo que você vai conseguir. Não se compare com um cara como eu. Você está vendo isso aqui? Um auditor da Receita Estadual de Minas Gerais, da Cefaz, não é assim que fala? Cefaz Minas Gerais, é assim que fala? Estava fiscalizando o posto. Eu, por ser concurseiro, já estudava para concurso. Quem está aqui no canal há mais tempo lembra disso, que eu gravava vídeo estudando à noite, lá no posto de combustível, porque eu entrava no trabalho às 22 horas e saía às 6 da manhã. Quem lembra aqui? Vocês se lembram disso? Pois é. E esse rapaz estava fiscalizando o posto de combustível. Muitas vezes eu não trabalhava à noite, eu trabalhava durante o dia. Então era assim, eu trabalhei um período à noite e trabalhei um período durante o dia. Eu estou falando aqui sobre gravar os vídeos, porque era durante o período noturno que eu gravava o vídeo. Mas eu trabalhei, eu acho que mais ou menos 6 meses durante o dia e depois um tempo, bastante tempo, à noite. Veja bem, quando eu estava trabalhando durante o dia, aconteceu essa fiscalização, que foi justamente uma denúncia anônima que levou os fiscais ali até o posto de combustível que eu trabalho, que inclusive ficou há algum tempo interditado. Veja bem, mas eu não posso falar desses detalhes, dos motivos. Então tá. Então o que esse cara disse para mim? Olha, não se compare comigo, a sua realidade é outra. Eu fiz faculdade de engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho muita, mas muita facilidade com cálculo. E nas provas de auditor fiscal, ter facilidade com cálculo é fundamental para passar. E todos os demais concursos que ele fez foram concursos em que necessitava ter muita facilidade com cálculo. O que eu estou te dizendo? Que a realidade do cara era outra. Eu não posso me basear pela exceção. Ele era uma exceção. E eu ainda perguntei, mas e as questões de direito? As demais questões, sabe o que ele respondeu para mim? Vou te contar agora. E tem mais outro testemunho de um policial rodoviário federal que eu conheci também, abastecendo
carro no posto de combustível. Eu conheci esse policial rodoviário federal, ele falou a mesma coisa para mim. Eu tenho uma boa formação, vim de uma escola particular muito boa, não compare a sua realidade com a minha, só continue focado, continue estudando que você vai conseguir. E realmente, aos pouquinhos eu consegui. Mas esse rapaz, auditor fiscal, ainda disse o seguinte para mim: olha só, João, é mais fácil você aprender as matérias de direito do que você aprender matemática e raciocínio lógico. É muito mais fácil. Estou falando para você, palavras dele, tá? Ele falou para mim, que sou de exatas, é mais fácil aprender as matérias de humanas do que a galera de humanas aprender as matérias de exatas. Falou isso. Então, não se compare com os outros. Não se compare com pessoas que tiveram boas formações e tal. Foca no seu. A exceção é essas pessoas muito inteligentes e, claro, não basta ser inteligente, precisa ser focado, precisa ser determinado. Tem muita gente inteligente ficando para trás porque não tem foco, não tem determinação e aí fica para trás. Esse rapaz, além de ser inteligente, ele é focado, ele é determinado, ele sabe o que quer. Então veja, tem que ser inteligente, mas tem que ter foco e determinação. Então, o que eu ia dizer para vocês? A regra é que pessoas normais, pessoas medianas como nós, demoremos a passar. E a regra é que pessoas normais, medianas como a gente, deve focar no concurso público e ir nesse concurso público até o final. Se você ficar tentando conciliar concurso, tentando fazer tudo que aparece na sua frente, atirando para todos os lados, você vai sim atrasar cada vez mais a sua aprovação. Se hoje eu estou na 52ª posição para Guarulhos, já nomearam 44 candidatos, e agora eu estou em 6º lugar para Bragança Paulista, é porque eu, João Carlos Espíndola, mantive o foco no concurso que eu queria passar, que foi para o cargo de escrevente técnico judiciário. Se eu tivesse atirado para todos os lados, INSS, concurso sequal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, não sei mais o que, eu não teria passado nem para escrevente técnico judiciário. Foque os seus esforços em um concurso. Se você é mediano, agora se você é um cara, se você está lá na exceção, então manda bala. Faça todos os concursos que surgirem, que aparecerem à sua frente. A VUNESP mudou, a prova mudou. Não espere mais provas medianas, não espere mais provas medíocres, não espere mais provas leves. Cada vez mais as provas serão complexas, pesadas, que vão reprovar o aluno pelo cansaço e não pela falta de conhecimento. Tenha estratégia de provas, aprenda a dizer não para a questão. Se você olha para a questão, tentou fazer ali, não conseguiu resolver, pula essa questão, vai para as questões que você consegue resolver, garante essas questões, porque isso vale muito mais do que ficar brigando com a questão. Na prova do dia 8/9 de 2024, eu tenho as questões de matemática e essa estratégia me garantiu o 6º lugar. Eu acertei só uma questão. Mas se eu tivesse ficado ali brigando com as questões de matemática, eu não teria conseguido passar as outras questões para o gabarito. Então, o fato de eu ter chutado as questões de matemática e falado assim, olha, eu vou passar para o gabarito pelo menos as questões que eu tenho certeza que eu já fiz, entendeu? E a maioria delas eu tinha certeza absoluta que eu tinha acertado. Eu não vou perder essas questões que eu já acertei. Vou passar para o gabarito definitivo e vou chutar de matemática. Quando eu abri mão das questões de matemática, eu senti que ali eu tinha garantido a minha prova. E isso me fez passar em 6º lugar para a Bragança Paulista na lista provisória, porque ainda tem a prova de digitação. Veja bem, ainda tem a prova de digitação. Só depois da prova de digitação é que sai o resultado definitivo, a classificação final. Mas por enquanto eu estou em 6º lugar. Então é bom saber disso. E por que eu sei que estou em 6º lugar? Porque eu não estou empatado com ninguém. Eu estou com 84 pontos sem estar empatado com ninguém. O 7º colocado, meu amigo Vitor, está com 82. Então eu sei absolutamente que eu estou em 6º. Se eu tivesse empatado com alguém, eu ia ter que esperar o critério de desempate, mas não é necessário. Então foca naquilo que você quer. Tenha foco, pelo amor de Deus. Não fique atirando para todos os lados. Eu mostrei aqui o concurso de auxiliar de promotoria,
que é perfeitamente conciliável com o TJ São Paulo. Mas é que nesse caso, realmente existe a possibilidade de conciliação. Se não existisse, eu não ia dizer para você estudar. Foca, pessoal, pelo amor de Deus, foca. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, pessoal. Valeu.